Faixas etárias. Ah, professora Alana, eu tenho muitas crianças na minha igreja, eu não sei como dividir, eu não sei se eu boto a tia para ficar de babá, eu não sei se eu chamo a mamãe, o papai para ficarem na sala, se eu coloco o Junior como assistente. Eu preparei para vocês, com base na minha experiência, com base em diversas literaturas, um quadro com faixas etárias, classe, idade, quantidade de professores, algumas observações pessoais e algumas recomendações. Escola da Alegria, Escola da Alegria, a alegria do Senhor é nossa força. Berçário, irmãos, vamos lá. Idade do berçário, 0 a 2 anos. Berçário é berçário. Nem toda igreja tem um berçário. Mas se você perceber que tem muitas mamães que estão querendo participar do culto ou estar na igreja e elas não têm local, então isso aí são duas coisas. A coordenadora, a professora, o pastor vão perceber e vão preparar o ambiente. Tem igrejas mais estruturadas que eu até coloquei aqui, olha, coloca um visor. O que é o visor? Coloca uma sala que tem um visor de vidro, que você consegue ver o culto e tem caixas de som com a palavra do pastor. Então, a mãe e o pai ficam na sala, ou o cuidador, ficam nessa sala que tem esse visor. Então, elas estão vendo o culto acontecer. É muito interessante quando você tem esse visor. Mas quando isso não é possível, alguns lugares colocam uma televisão com uma transmissão do culto. Quando isso não é possível, alguns lugares colocam a caixa de som. Quando isso não é possível, você já consegue ouvir o próprio som do culto. Só que a ideia é que o choro da criança não interfira no som do culto, mas que você possa ouvir o som do culto. Deu para entender? Então, se você tem um berçário, você precisa de uma estrutura mínima que seja. Eu coloquei aqui móveis adequados, um visor para transmissão. O que são esses móveis adequados, Alana? O tapetinho, eu coloquei esse tapete aqui, ele é um tapete facílimo de limpar, dependendo do tamanho da sala, não é tão barato quanto o EVA, mas ele é muito interessante, ele não tem junta, passou um paninho, tá limpinho. No berçário, pode ter brinquedos adequados à idade. E o que precisa ter nesse berçário? Berço. Algumas pessoas colocam a cama no chão, aquele montessoriano. O que eu questiono nesse sistema de você colocar a caminha no chão? Quando você tem o bercinho e o berço está baixo, né? É bom você abaixar a grade de todos os berços. E a criança é pequenininha, a criança está ali cercada. Então, ela só vai sair se você for até lá retirá-la. Quando você coloca no chão, alguém esbarrou ou a criança deu uma acordadinha, ela rapidamente vai sair do tatame. No bercinho não, ela tende a voltar a dormir. Então, por isso que a gente aconselha que você demore a trocar do berço para a caminha no chão, para você deixar a criança com o máximo de tempo no bercinho, para que ela possa voltar a dormir, dependendo do tipo de cochilo, e para que você tenha um local reservado ali para ela. Mas isso vai depender da criança. A criança que se empolera em berço, não coloca. Essa foto aqui eu achei interessante porque tem os bercinhos sem muito pano, tá? Sem muito edredom, uma coisa mais fácil de limpar, um trocador, uma cadeira de amamentação, enfim, de repente vocês conseguem doações, forram. A gente vai ter uma aula ou várias aulas só sobre isso, inclusive no final eu vou colocar o nosso e-mail, Escola da Alegria Todo Junto, que vocês vão mandar pra gente e vão perguntas, ou então aqui no próprio canal, tá? Escola, vou colocar aqui, Escola, tudo junto, da Alegria, tá? gmail.com. Esse é o nosso e-mail, que vocês podem mandar o quê? Escola da Alegria, junto, tá? Escola da Alegria, esse R ficou diferente aqui. Só subir uma perninha. Escola da Alegria junto, @gmail.com. Não tem 2 A's aqui nesse trecho, não. Vocês vão mandar fotos da igreja de vocês, tá?
para a gente tentar analisar e tentar dar alguma dica. De repente a gente faz um vídeo. Eu estou com a proposta de fazer um antes e depois dessa linha. Então, se você for aqui da nossa região, região dos Lagos, Macaé, Rio das Ostras, manda foto pra gente, manda pedido pra gente, que eu sou arquiteta, eu posso fazer essa simulação e a gente pode ir no local, tá? A gente só precisa de duas coisas, o material e a mão de obra, que são vocês mesmos que vão fazer, mas todas as dicas e projeto a gente faz e posta aqui no canal. É benção, muito bom, tá? Então vamos lá. Depois que vai maternal, crianças, foi para maternal, professores? Assim, quem que fica na sala? Esse slide de faixa etária é uma aula à parte. Quem que fica na sala? Mães ou pais ou responsáveis. Precisa ter uma professora? Pode ser a mãe e o papai? Pode, principalmente nessa época que a criança é muito pequenininha, é interessante que tenha a berçarista e uma mamãe ou um papai na sala. Quantas crianças podem ficar? Ideal, 3 bebês para uma berçarista. Nesse caso aqui do berçário, a gente está chamando de berçarista porque é específico para berçário. Mas igreja não é creche. Ó, vou fazer uma linha aqui bem grandona, ó. Terminou o berçário, não é chamado mais de berçarista, tá? Deu maternal, é maternal. Depois dos 2 anos, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela é muito esperta. Às vezes eu coloco ela na classinha de 3. Você combina lá com a tua igreja, com o teu professor. 3 a 4 anos, para alguns é o primeiro contato na salinha. Mas assim, evita muito brinquedo. Criança de 3 ou 4 anos, principalmente igreja que tem culto curtinho. Ah, culto da minha igreja é só 2 horas. É 1h40, 1h30, 1 hora. Até 2 horas eu chamo de curto. Porque tem igreja que tem 4 horas de culto. Então, igreja que tem 4 horas de culto, ela tem que ter 2 turnos. Nem não chamo de turno, 2 momentos, tá? Agora, igrejas com culto até 2 horas, você consegue fazer uma rotina, evitando muito brinquedo. Brinquedo só no comecinho, para tirar aquela carinha de creche. Ah, professora Alana, mas a bebezinha, a criancinha não vai brincar na igreja? Criança tem que brincar. Criança tem que brincar, mas criança tem todo dia para brincar. Todos os dias a criança tem para brincar. Naquele momentinho que ela tá ali na igreja, às vezes é um dia na semana. O único contato que muitas delas têm com a palavra de Deus, ela vai só brincar? Deus está te dando uma oportunidade. Gente, criança até 6 anos. Essa idade de 0 a 2 anos, a formação é fantástica. E até 6 anos, a formação da cabecinha da criança, o desenvolvimento que ela tem, a percepção que ela tem das coisas, a quantidade de conhecimento que ela recebe é extraordinário. Então, o estímulo que você dá nessa idade vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Imagine o estímulo espiritual. Imagine em relação às coisas de Deus. Tá? Então, evitar muito brinquedo. Eu vou trazer uma aula só para bebezinho de 3 a 4 anos. Inclusive, é a turminha que eu vou pegar esse ano. Porque eu dei aula há muito tempo para 7 a 12, os maiores. Evitar muito brinquedo. E fazer louvor com as criancinhas sentadas onde? No tatame. No tatame, aqui, ó. Coloca sentadinha aqui no tatame e o louvor vai ficar legal. Não bota a criancinha de 3, 4 anos sentada em cadeira, não. Bota sentadinha no tatame que vai funcionar. Depois vocês me contam e contem aqui nos comentários se funcionou ou não, tá bom? Vamos lá. E sim, os louvores dentro da faixa etária também, letras mais fáceis. Se bem que eu já tive criança de 2 anos que cantou em coral comigo, porque tinha que saber a letra toda para cantar no coral. E aí um bichinho de 2 aninhos sabia uma música enorme, mas aí são exceções, tá? Jardim de infância, 5 a 6 anos. Ideal até 15 crianças. Eu já vi recomendação do Ministério da Educação de 25 crianças, mas 25 crianças numa sala, mesmo com 2 tias ou 3 tias, começa a ficar muita agitação, porque essa idadezinha de 5 a 6 anos, as crianças são desafiadoras, questionadoras, é uma idade estratégica, é uma idade que dá transição. Eu até estou colocando aqui, né, do concreto, do concreto para o imaginário.
Elas começam a fazer a diferenciação. Então, gente, a 25 crianças é tolerável, mas o ideal são 15. Passou de 15, divide em 2 turminhas. Ideal, uma professora e uma ajudante. Qualquer atividade que você queira fazer em sala de aula, se não tiver uma ajudante, a professora sozinha, se tiver um bagunceirinho, já começa a dar trabalho. Teve até uma irmã que estava pedindo conselhos sobre como proceder com crianças bagunceiras. A gente pode até falar sobre isso em outro momento com mais detalhes. Mas você vai precisar de uma tia ajudante. Crianças bagunceiras a gente vai contar com apoio, que vai ser na planilha de equipe, tá? Aguardem essa aula. O mobiliário da história tem disposição diferente da atividade. Por exemplo, vocês estão vendo esse mobiliário aqui que eu estou mostrando? A criança está uma de frente para a outra, tá? Então, eu vou fazer aqui o desenho da professora, tá? A professora lá contando a história, falando, ô, crianças, essa aqui é a história. Aí, essa menina que está aqui, ela está prestando atenção na professora. Agora, essa pessoa que está sentada aqui, ela vai ter que se virar toda de lado, tá vendo? Até que assim tá horizontal, dá para as crianças se virarem direitinho. Mas e nesse caso aqui? Essa criança aqui, ó, tá de costa. E se tiverem outras mesas aqui, com essa de costa, com essa de costa? Quando tem muita mesa em círculo, gente, eu não gosto para contação de história. Para mim, se você tiver essa disposição, é melhor você fazer só para atividades. Ou quando é uma contação com poucas crianças, se eu boto 18 crianças numa sala, que já tá passando do meu ideal, tá? Meu ideal são 15. Se eu boto 18 crianças com essa disposição, as crianças de costa ou as crianças da outra mesa vão começar a fazer bagunça, porque é natural, elas vão querer rir, tem um que leva um carrinho. Assim, recolham os brinquedos na entrada, vamos falar isso em rotina, tá? Então, o mobiliário da história é diferente. Quer contar história? Bota as crianças olhando para você, a não ser que seja uma coisa de imaginação. Aqui, essa aqui é uma forma da gente, até eu fiz na minha igreja também, de você distribuir aquela mesa de forma que as crianças todas consigam ficar de lado, olhando aqui para você, tá? Mas essa forma aqui é melhor, que aí o professor fica sentadinho, todas estão se olhando. Para a contação de histórias, tá? Essa parte aqui seria para a parte de aula, para atividade, quando elas estão fazendo as atividades. Contação de história, como foi seu dia, tudo assim, ou na rodinha, ou sentadinho bonitinho olhando para frente, como se estivesse assistindo ao teatro, ou como se estivesse assistindo ao pastor pregar, tá? 7 a 8 anos, os alunos, aqui a gente colocou mais alunos, por quê? Porque as crianças, gente, é uma mudança. Se você é professor de 5 a 6, se você começar a dar aula para 7, é uma mudança muito grande. As crianças são mais calmas, elas sabem escrever, elas gostam de ligar pontos, elas gostam de cruzadinha. As atividades são mais desafiantes, elas começam a conversar mais. Então, elas já saem da idade do concreto, vão para a idade da imaginação. Então, você tem mais crianças em sala e, às vezes, um professor, se tiver um apoio, já dá conta dessa sala. Se você tiver um ajudante, é bom. Porque o ajudante ou é um professor em treinamento ou é um ajudante mesmo, uma pessoa que está disposta a dar suporte à sala, à classe, tá? 9 a 10. 9 a 10 também uma quantidade aí de 25 alunos. Eles são ótimos ajudantes a partir dos 9 anos. As crianças já querem dar aula, já querem ajudar, deixa eles ajudarem. Eu comecei com 9 anos. Mas o adolescente não tem maturidade para dar aula na igreja, ele é muito imaturo. Ele pode começar como ajudante. Se você parar para pensar, os professores de creche de criança eram secundaristas, né? Antigamente, eles começavam novinhos, eram o quê? 14, 15 anos, me digam aí. Antigamente, você quando faz um segundo grau, você não tem 18 anos ainda. Tá com 16, tá com 15, tá? Então, mas de 9 a 10 ainda falta muito para chegar a 15 anos. Mas ele tá em treinamento. A criança ajudadora. Eu comecei com 9, eu tinha muita maturidade. Tem adolescente que tem maturidade. E se a aula é boa, tá perdendo o culto, Alana. Se a aula é boa, ele não tá perdendo culto. Vocês lembram daquela tabela que eu mostrei? Que quando você dá aula, você aprende muito mais? Então, a gente não está brincando de escolinha nem de creche.
A gente está ensinando a palavra de Deus. Então, eles são ótimos ajudantes, tanto na classe deles, quanto nas outras classes. E essas aulas têm que ser mais desafiantes, mais interativas. E 11 a 12? 11 a 12 aumentou a quantidade de alunos. Enche a igreja de 11 a 12. São os pré-adolescentes. É uma fase tão especial. É a transição da infância. São desafios específicos. Você começa a envolver com outros ministérios da igreja, começa a colocar em eventos coletivos, monta banda, não sei tocar, mas sabe cantar, coloca para ajudar. Gente, é um momento, é uma matéria-prima preciosa nas mãos do Senhor. E eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Trabalhe em temas específicos da idade, da transição, para que eles possam passar para a adolescência de uma forma mais leve, mais suave. Amém? E aí o adolescente eu acrescentei aqui, mas não está na nossa faixa etária infantil, de 13 a 14 anos, é uma nova fase. E aí a liderança tem que andar agarradinha, que adolescente acorda junto, vai passear junto, então extrapola os limites de uma classe de escola dominical. A fase de adolescência, o tanto que tem os casais, os conselheiros dos juvenis, porque é uma fase que a gente tem que caminhar junto, acordar, fazer mais eventos. Mas tem que ter muito ativismo. São eventos de amizade, de estar ali junto. E nesses momentos você vai transmitir os valores de Jesus. Porque discipulado é isso, é comer junto, é caminhar junto, é confessar pecado, é aprender juntos. Amém? Coisa linda, hein? E para terminar, eu coloquei aqui, uma escola dominical na árvore. Teve uma irmã que me perguntou como que ela ia fazer uma coisa diferente. Às vezes, simplesmente você fazendo uma escola na árvore, fazendo um piquenique, já muda muito, já desperta a atenção daquela criança. Então, fica essa dica aí. Faça alguma coisa diferente para despertar o seu aluno. E muita oração, e muito estudo da palavra, porque isso vai fazer toda a diferença. A criança sabe se você se preparou ou não. Gostaram de conhecer esse quadro de faixas etárias? Tem muito mais desdobramentos desse quadro, mas ele já é um ótimo ponto de partida para a gente começar a trabalhar. Amém? Escola da Alegria.